Olá, alunos do sétimo ano. Nessa etapa, nós estamos falando sobre números racionais. Já falei para vocês que o que é números racionais, que é todo número que pode ser representado em forma de fração. Então, se eu tenho 1,2, ele pode ser um número... Ele é um número racional e pode ser representado em forma de fração, que vai ser 12 dezavos. Que para sair com essa vírgula para cá, eu tenho que multiplicar por 10. Como a representação dele em fração é 1,2 dividido por 1, então 10 vezes o numerador e 10 vezes o denominador. Então fica 12 décimos, que representam 1,2. Nós temos os números decimais exatos, os que têm fim, e nós vamos ter também as dízimas periódicas. As dízimas eu vou passar na próxima etapa. Vou passar passo a passo, vou fazer um vídeo bem detalhado de cada passo, com pelo menos 5 exemplos para vocês poderem visualizar bem, porque é uma parte importante do conteúdo que vocês vão ver até o final do estudo de vocês do ensino regular obrigatório, que é ensino fundamental e médio. Então vocês vão precisar saber bem como fazer. E se for prestar prova de concursos, é muito utilizado. Mas por enquanto nós vamos ver a parte bem básica. Então nós temos os números decimais exatos. Eles podem ser escritos em formas de fração ou em representação decimal, que é quando tem vírgula. Então 1,2 ele está em forma decimal, 0,2 em forma decimal. Aí 2 décimos está em forma de fração, mas continua sendo um número decimal. Reta numérica, desde que a gente iniciou as aulas eu falo, reta numérica. O que é importante saber da reta numérica quando eu me deparo com uma sequência numérica? Que eu coloquei aqui numa reta, mas ele poderia ser só uma sequência numérica. Eu tenho que descobrir qual que é a razão de crescimento dessa reta. Se eu descubro a razão, eu descubro tudo o que eu preciso de informações dentro da reta numérica ou de uma sequência numérica. Então ela tem que ter uma razão. A razão sempre é uma sequência que apresenta um crescimento ou um decréscimo, dependendo para que lado que estiver indo a sua reta numérica. Que no caso de vocês, nós vemos números racionais, incluindo os números inteiros, que são os negativos. Um exemplo, menos 2, menos 1,5, 1, menos 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Qual que é a razão de crescimento dessa sequência numérica? Então, qual que é a razão de crescimento? Aqui, nesse caso, é 0,5 ou meio positivo. Então, se eu tiver com ela crescendo, eu sair a partir de 2, e estou afirmando aqui com os pontinhos que ela vai continuar para frente, então o próximo seria 3, 3,5 e assim por diante. Dentro das frações, nós temos as frações próprias e as impróprias e as com números mistos. Uma fração própria é a fração que o denominador é menor que o numerador. O numerador é menor que o denominador. É o inverso. Então, 1/2. Ela é uma fração própria. E 3/2. Uma fração imprópria. Por quê? Nós temos que o numerador é maior que o denominador. Então, o denominador menor que o numerador, ela é uma fração imprópria. Por que ela é imprópria? Porque aqui está acontecendo que ela tem uma parte inteira, que nem se eu dividir em duas partes. Eu tenho 1, 2. Em duas partes. É como se eu estivesse usando duas barrinhas divididas em duas partes. E estou usando 1, 2, 3. Estou usando 3 partes de uma barrinha que está dividida em duas. É como se eu tivesse aqui 1/2 mais
2 meios, que é o que está aqui, ó. 1 meio mais 2 meios. Eu juntei essa parte aqui. Então, ela é uma fração imprópria. Ela tem um valor inteiro, todo utilizado, mais um pedaço de uma outra. E os números mistos? É a mesma representação das impróprias. É como se fosse uma imprópria, só que daí eu vou pegar a parte inteira mais o pedaço que ela está ocupando. Né? 3 meios. Estou com o número 3 ali que é inteiro. 3 mais meio. Se eu fosse juntá-la, transformar numa fração imprópria, eu teria que encontrar o menor divisor em comum deles. Qual seria? 2. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Dividido por 2. Então, eu teria aqui o quê? 6 mais 1, 7 meios. Que nada mais é do que 3,5. 7 meios é igual a 3,5. Quer dizer, eu tenho usado deles, eu tenho 3 partes completas usadas, que se eu fosse fazer o desenho, porque ele não é meio, todas as barrinhas estão divididas tudo por 2. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 3 preenchida toda. E tem mais meia da última barrinha. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes preenchidas que estavam divididas em 2 partes. Então, 2 partes. Eu precisei de 4 barrinhas inteiras para poder fazer essa representação aqui. 4 barrinhas com 2 pedaços, eu consigo tirar esse pedaço inteirinho aqui. Então, 1, 2, 3 partes completamente preenchidas, mais meia. Ok? Tudo pode ser representado em forma de imagem também. E pode ser feito, tem a representação por desenho, que é esse caso aqui. Tem por números mistos. Posso ter fração própria e imprópria. A imprópria nasce de uma fração própria somada com o inteiro dela mesma. 1 meio mais 2 meios, eu tenho uma fração imprópria. Por quê? Se eu tiver 1 meio mais 1, que foi a barra toda que eu comi, 1 meio mais 1, eu tiraria o mínimo, eu teria 2. Teria 1 mais 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, tenho 3 meios. Eu cheguei na mesma coisa. Então, eu posso representá-lo como imagem, como fração ou como número misto. Sempre, não importa o que aconteça. Não esquecendo que como a gente trabalha com os números inteiros, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Aí não esquecer da regra de sinais que a gente aprendeu no primeiro bimestre, para poder não errar o cálculo. Vamos para o primeiro exercício. Que a gente foi passar na decisão. Joana comeu 1/5 de um bolo. Qual a fração que restou do bolo? Se ela comeu 1/5 do bolo, o bolo está dividido em quantas partes? Em 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Quantas partes do bolo ela comeu? Somente um pedaço de 5. Quanto restou do bolo? 1, 2, 3, 4. Então, restou 4/5. Eu poderia ter pego e feito assim. O bolo é um inteiro. Menos 1/5. Denominadores diferentes, eu tenho que achar o menor divisor em comum, que é 5. Então, vou colocar o 5 ali. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. Menos 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 1, 1. Agora eu faço o cálculo. 5 menos 1, 4/5. Pronto. Feito o exercício representando com imagem e feito com valores numéricos.
Um professor de matemática pediu a um aluno que escrevesse a representação decimal de uma fração, 215 centésimos. Qual é o número decimal que esse aluno escreveu? 215 por 100. Existem duas formas de fazer. Quando eu estou com base 10, aqui não é de base 10, 10 vezes 10 é 100. Então eu estou dentro da centena. Então eu tenho duas casas decimais. Se a vírgula está aqui quando eu inicio, 215,00. E quando é tudo zero para o lado direito de quem está olhando o número, eu não precisa aparecer, mas existe ele aqui escondidinho. Então a vírgula ter que andar, quando é uma divisão, duas casas para esquerda, para quem está olhando o número. Então, ó, se eu tenho duas casas decimais, duas casas para a esquerda. Então, uma, duas. Então, dá 2,15. Ou eu faço do método tradicional que a gente aprendeu lá no quarto aninho, 215 dividido por 100. Cabe. Quantas vezes eu posso multiplicar 100 que vai ficar menor que 215 e mais próximo de 215? Duas vezes. Então, vou ter 200. Vai sobrar 15. Sobrou 15. 15 dá para dividir por 100? Se não dá para dividir por 100, eu acrescento uma vírgula aqui e um zero lá. 150 por 100. Quantas vezes cabe? Uma vez. Então, dá 100, sobra 50. 50 dá para dividir por 100? Não dá para dividir por 100. Não acrescento vírgula aqui, só acrescento zero lá. Por que só acrescento zero lá? Porque eu ainda estou trabalhando dentro da mesma casa decimal aqui. Se eu tivesse que colocasse um zero lá e não desse ainda a divisão, aí eu colocaria mais um zero aqui. Mas nesse caso aqui, deu certinho. Então, 500 por 100 cabe 5 vezes. Então, deu 2,15, porque 500 menos 500, zero. Morreu aqui a conta. Então, qual que é a alternativa? Letra D. Esse aqui era só para fazer a representação em forma de números decimais, em forma de fração também. Então vamos lá. Como é que ficaria? Qual o número decimal que representa a parte pintada e a parte não pintada em relação ao todo? Nas barras de chocolate representadas abaixo. Cada barra de chocolate que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas as barras de chocolate são divididas em 10 partes. Então o denominador é 10. Então tem aqui 10 partes. Quantas estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes de 10. 8 partes de 10, eles têm um múltiplo em comum. Um divisor em comum. Qual que é? 2. Então dá 4 quintos. 4 quintos em forma de fração. Como é que ficaria em forma decimal? Ficaria 0,8. Porque eu peguei 4 e dividi por 5. Não dá para dividir, acrescento o zero e a vírgula. E um zero lá. 40 por 5, 8. Pronto. 2 décimos. Também o múltiplo em comum é 2 aqui. O divisor em comum, 2 e 2. Então dá 1 quinto. 1 quinto equivale a 0,2. Em decimal. Em fração em decimal. Próximo. Abaixo o chocolate é 10, então o denominador é 10. Quantos tem pintado? 1, 2, 3. 3 décimos. Quantos não pintados? Se eu tenho 3 pintados, automaticamente eu tenho 7 não pintadas. 7 décimos. Quanto que dá 3 décimos? 0,3. E 7 décimos? 0,7. Aqui eu posso usar o caso. Ó. Tem uma casa decimal, ó, o zero indica que tem uma casa decimal, a vírgula está aqui, ando com a vírgula para cá e acrescento o zero na frente. Fica com 0,7. Bem simplesinho. Letra C. Continua sendo 10 partes, está dividido em 10 partes. Quantas partes pintadas? Uma. 1 décimo, que equivale em números decimais 0,1. E o que sobrou? 9 décimos, que equivale a 0,9. Se eu pegar 0,9 mais 0,1, eu vou ter 1. Vou ter 1 inteiro. Próximo, está dividido em 10 partes.
Então, o denominador é 10. Numerador, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 décimos, que equivale a meio, que em números decimais é 0,5. 0,5, por quê? 1 dividido por 2, acrescento o 0 ali, o 0 aqui e a vírgula. 10 dividido por 2, 5. Pronto. Vamos para o próximo. A relação de compra de Antônio está abaixo. Então, calcule quanto ele vai gastar. Produto, um molho de tomate, R$ 1,50. Um pacote de café, R$ 6,90. Uma lata de leite condensado, R$ 3,40. Uma lata de óleo de soja, R$ 3,65. 2 pacotes de bolacha, R$ 3,70. Só que R$ 3,70 cada pacote. Então, ele vai gastar R$ 7,40. 2 latas de leite em pó, cada lata R$ 11,25. Ele vai gastar R$ 22,25. R$ 22,50, né? Vezes 2 aqui. Então, o que aconteceu aqui? Ele vai pegar aqui, vai somar tudo mal. Eu coloquei ele em forma de expressão numérica. 1,5 mais 6,90 mais 3,40 mais 3,65 mais 2 vezes 3,40 mais 2 vezes 11,25. O que é multiplicação é feito primeiro e depois faz a soma. Então, nós vamos ter aqui 5 aqui, 9, 15, 20, 29... A conta estava certa. Então dá 3. Aí 7, 14, 20, 22, com 3, 25. Vai 2, 45 e 35. Pronto. Ele vai gastar R$ 45,35. Utilizando os números decimais, escreva os valores correspondentes às quantidades. Eu tenho 1 centavo mais 1 centavo mais 1 centavo mais 1 centavo. Eu tenho 4 centavos. 4 de 100, que é igual a 0,04. R$1 menos 26 centavos. R$1 comporta 100 centavos. Então, cada 100 centavos eu tenho R$1. Então, 100 menos 25... eu vou ter 75 centavos. Vem de 100, 75 centavos, que dá 0,75. 1 centavo mais 1 centavo mais 1 centavo mais 10 centavos menos 10 centavos. Quer dizer, eu tenho 10 centavos e perco 10 centavos, eu perdi tudo dos 10. Então ficou 3. 3 centavos. Olha a leitura. 3 centavos. Ó. Então é 3 dividido por 100, 0,03. Próxima. R$1 mais R$1 mais R$1, menos 50 centavos mais R$10. Então eu tenho R$3 menos 0,5 centavos, porque é 50 por 100, dá 0,5 mais 10. Então eu tenho R$12,50. Questão número 6. Uma máquina de café só aceita moedas de 5, 10 e 25 centavos. Aí tem a lista de preço. Escreva pelo menos 3 maneiras de adquirir um café expresso. Café expresso, 30 centavos. Então posso usar 3 moedas de 10 centavos, uma de 25 centavos e uma de 5 centavos, 2 de 5 centavos e 2 de 10 centavos. Aí você escolhe. Esse aqui foi o modelo que eu fiz. Vocês podem fazer de forma diferente, desde que a soma dê 30 centavos. Você colocou 4 moedas de 10 centavos e pediu um chá de limão. Quantos centavos sobrarão na máquina? Qual ou quais opções você poderá pedir para utilizar todos os centavos que sobraram na máquina? Então, quantos centavos eu coloquei na máquina? 40 centavos. O café com... O chá com limão custa 15 centavos. Eu coloquei 40 centavos e custa 15. Então, é 40 menos 15. Restou 25 centavos.
Com 25 centavos, o que eu posso comprar sem sobrar troco dessa máquina aqui? Eu posso comprar somente o café com leite, que custa 25 centavos. Analise a sequência abaixo e determine a razão. Menos 0,75, menos 2, menos 1,25, menos 0,5, mais 0,25, 1, mais 1,75, mais 2,5. Eu quero a razão do crescimento dele. Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar o maior menos o menor, que vai dar 0,75. O maior menos o menor dá 0,75. O maior menos o menor, 0,75. Então, qual que é a razão de crescimento aqui? Menos 0,75. Por que é menos 0,75? Porque eu estou voltando, então ele é menos 0,75. Próximo. Agora eu estou crescendo. 2, menos 2, mais menos 1,25. Eu tenho de sobra aqui 0,75. Se ele está crescendo de 0,75 e 0,75, eu tenho aqui 0,75 positivo. Então, ó, a letra A é 0,75 negativo. Letra B, 0,75 positivo. Letra C, menos 2,5, 0. 2,5, 5. Qual que é a razão de crescimento? 2,5. Então, é 2,5. O próximo, 5. 2,5, 0, 2,5. Qual que é a razão de crescimento? Menos 2,5. Ok, vamos para o próximo. Em uma cidade de Urupema, em determinada noite foram registradas as seguintes temperaturas: menos 1 graus Celsius, menos 3, 0, 3 graus Celsius, 7 graus Celsius, 3 graus Celsius. A variação de temperatura nessa cidade nessa noite foi de... Quando eu falo de variação de temperatura, eu tenho que pegar a menor temperatura registrada, que foi menos 3, e a maior temperatura registrada. E observar o intervalo dessa temperatura. Então, eu fiz o desenho aqui. Qual que é o espaço, a amplitude térmica dessa temperatura? Então, de 0 até 13, 13. E de 3 a 0, 3. Então, 13 mais 3, dá 16 graus Celsius. Então, o espaço que percorreu nesse pedaço aqui é 3. E o espaço no outro pedaço ali, 13. Último exercício. Qual é o aumento da temperatura quando ela passa de mais 11 graus Celsius para mais 23 graus Celsius? Então, vou pegar a diferença entre esses dois, porque os dois estão no mesmo lado da reta numérica. Lembra que eu falava para vocês essa questão? Se tiver para o mesmo lado, é só fazer a subtração. Então, 11,8 é positivo, está para o mesmo lado que 23,5. Vou pegar só a diferença de espaço entre os dois, que é de 11,7 graus Celsius. Menos 8 graus Celsius para mais 1 grau Celsius. Quer dizer, aqui eu tenho 0 nesse ponto aqui, tenho 1,5 ali e menos 8,5 aqui. Qual que é o espaço que eu percorro de menos 8,5 até 0? É de 8,5. Esse é o espaço, a distância. Tudo que falar em distância percorrida, distância nunca vai ser negativa. Ela é dada em módulo, ela sempre vai ser positiva. Sempre vai ser acrescentada. Porque se eu for e voltar um pedaço, eu estou acrescentando. Eu não deixo de caminhar. O que eu caminhei já está computado. Se eu andar para trás, voltando, não volta a minha contagem, ela só aumenta. Então, de 8,5 até 0, 8,5. De 0 a 1,5, mais 1,5 para computar a distância. Dá quanto? Meio mais meio dá 1 inteiro. 8 mais 2, 10. Então, são 10 graus Celsius a variação de temperatura. Ok? Até a próxima.
Ah, tem mais. O de vocês é maior. Espera aí, eu vou parar esse aqui e fazer mais um para não ficar tão grande o vídeo, ok? Até mais.